Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Késia. Nós vamos continuar hoje falando sobre atenção. Anteriormente, nós conversamos sobre atenção, manutenção do foco. Hoje nós vamos falar sobre atenção seletiva. Lembrando que no nosso primeiro encontro eu expliquei que nós estávamos começando hoje uma nova configuração de interação com vocês, né? Quem não assistiu o programa anterior, deixa só eu explicar. Durante todo esse tempo, né, a gente vem trazendo temáticas muito teóricas, obviamente que a gente vem atrelando a proposições, né, mas a gente decidiu que agora era o momento de verdade de trazer ideias, de mostrar recursos, de fazer uma interação mais voltada para a prática, para a nossa dinâmica mesmo do trabalho na sala de recursos, e com vistas que essas dinâmicas elas cheguem na sala regular, né, e o professor possa fazer essas transposições de verdade para o estudante de forma individualizada, entendendo suas necessidades, em parceria com o AADE, em parceria com o estagiário que está lá para dar esse suporte. Então, nós trouxemos aspectos e mostramos algumas atividades no programa anterior que estão ligadas à questão da manutenção do foco. Como hoje nós vamos falar de atenção seletiva, a gente vai ver que tem alguns desses materiais que eles tanto servem, obviamente, para trabalhar a manutenção do foco, como a atenção seletiva. Na verdade, vários materiais que a gente utiliza na sala de recursos, eles servem para que a gente possa fazer diferentes estimulações, né? E a gente sabe também que a atenção é um dos aspectos que contempla toda aquela gama de possibilidades que a gente tem dentro do trabalho de estimulação cognitiva, né? Então, a atenção é um aspecto importante que está relacionado às nossas funções mentais, que são indispensáveis para que a gente possa desenvolver outras habilidades mais complexas. Então, vamos lá conversar sobre esse tipo de atenção e de como a gente pode trabalhar de forma sistemática na sala de recursos, estendendo, claro, essas práticas significativas para a sala regular. Então, a atenção seletiva, ela foca de verdade na concentração do que a gente deseja, são a percepção de detalhes, né? Claro que a gente não vai conseguir nesse trabalho não se perder diante de todos os estímulos que a gente tem numa mesma atividade. Mas na atenção seletiva, de verdade, é a concentração das funções cerebrais em apenas uma atividade. A gente precisa focar nesse objetivo, né? Excluindo todos os estímulos ao redor. Ou seja, a capacidade de selecionar o estímulo para o qual a atenção está direcionada. E aí, quando a gente fala de direcionar para o estímulo que a atividade está direcionada, a gente está considerando, a gente está levando em conta o objetivo que a gente tem com aquela atividade, né? A gente está considerando o que a gente precisa alcançar com aquele estudante quando a gente seleciona um recurso e a gente constrói toda aquela estratégia. Obviamente que a gente já visitou, né, o plano individualizado dele para que a gente entenda o que é prioridade e para a partir do nível do desenvolvimento a gente possa selecionar a atividade adequada. Então, a gente tem um exemplo aqui de uma atividade de atenção seletiva complexa, né? Porque ele vai de verdade identificar, além de identificar, ele vai fazer o pareamento para que ele consiga localizar a figura adequada e fazer o encaixe. Então, a gente entende que, a depender do nível de desenvolvimento do estudante, ele vai levar um tempo para fazer isso, né? Mesmo percebendo que ao redor do espaço que ele vai fazer o pareamento e a associação, ele tem outros estímulos, mas ele precisa focar naquele espaço. Então, a gente está dando a oportunidade dele exercitar essa atenção seletiva. Outra possibilidade de atividade, vejam que eu trouxe atividade numa configuração tradicional, né? A gente não está trabalhando ainda com material concreto. A gente está trabalhando com atividade que foi impressa e que a gente consegue, de verdade, trabalhar com atenção seletiva. Eu tenho as diferentes configurações de peixinhos, mas ainda assim eu tenho as cores. Então, a gente tem 2 focos de atenção. A depender da orientação que eu der para a realização da atividade, eu vou chamar a atenção para um aspecto da atividade.
Quando eu faço isso, eu estou trabalhando com atenção seletiva. Aqui, nesses materiais concretos que eu trouxe para vocês, a gente tem essa possibilidade de atividade, né? Que é uma atividade com um nível de complexidade importante. A gente tem um painel onde a gente vai localizar as fichinhas assim, deixa eu mostrar, não sei se dá para ver, deixa eu colocar aqui na minha roupa para vocês poderem ver melhor. Certo? Então, essa fichinha aqui a gente vai fazer, deixa eu virar para cá, pronto. Nessa fichinha aqui a gente vai fazer associações com cores, configurações e montar aqui, ó, um painel, tá? Então, veja, a gente tem diferentes cores, a gente tem diferentes possibilidades de organização nesse painel aqui, mas a gente vai selecionar o tipo de relação que a gente precisa fazer de cores e de movimento. Então, é uma atividade complexa que exige, além da atenção seletiva, aquela outra que a gente trabalhou no programa anterior, né, a manutenção do foco, porque é uma atividade que leva um tempo para ser realizada. E ela tem um componente importante, que é o componente afetivo, que está relacionado com o desafio, né? Alguns estudantes, eles têm uma propensão muito grande a realizar com prazer, a se envolver, a evidenciar engajamento, quando a atividade é uma atividade de desafio. Essa outra possibilidade aqui, ó, uma possibilidade muito lúdica, tá? Uma possibilidade muito lúdica, onde ele vai fazer de verdade pareamento, percepção, e nós estamos estimulando a atenção seletiva, porque ele precisa prestar atenção aqui na indicação de como eu quero a configuração do castelinho, né? É um desafio, e aí ele vai montar aqui, ó, igual, seguindo a configuração sugerida. Então, é uma atividade lúdica, uma atividade importante, que trabalha atenção seletiva e manutenção do foco. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Então, a atenção seletiva, ela permite a escolha de estímulos, né? A gente seleciona, a gente prioriza de verdade o estímulo que a gente quer prestar atenção. Então, essa atividade não é uma atividade de material concreto, mas a gente vê, né, que há uma exigência, há um nível de complexidade importante também. Então, ele vai fazer pareamento, associar, e nessa atividade a gente tem um componente importante que a gente está trabalhando quando o objetivo é a atenção, mas a gente também vai estar trabalhando função motora. Então, percebam que uma atividade, dentro dessas funções mentais amplas que a gente precisa trabalhar, uma atividade está integrada à outra. Mas isso não impede que a gente tenha um foco dentro do nosso plano individualizado, né, no nosso plano educacional individualizado, que a gente tenha um foco, estruture esse foco para que a gente possa, de verdade, perceber os avanços e as estagnações, né? Porque as estagnações, de verdade, elas vão nos dar condições de redimensionar o nosso trabalho. Outras atividades que a gente pode fazer, né, de atenção seletiva, a primeira atividade que a gente tem partes, né, de referência de cada animal, é uma atividade que eles gostam bastante, né, porque desperta a curiosidade, é uma atividade de desafio, a gente tem o componente afetivo, animais, e a gente pode contextualizar, por exemplo, com animais de extinção, a gente não joga a atividade de uma forma isolada, sem trazer uma informação pertinente. Então, a gente sempre está trazendo a importância da gente contextualizar todas as atividades que a gente traz, mesmo entendendo que o nosso objetivo, na realidade, é a atenção nesse caso. Outras atividades, né, com a configuração parecida, percebam que são atividades muito simples, né, que a gente pode encontrar aí com facilidade. Hoje a gente encontra esse tipo de atividade com muita facilidade e a gente pode confeccionar também. A gente tem outra possibilidade aqui, ó. Essa atividade é uma atividade que foi, deixa eu virar para cá, aí. Essa é uma atividade simples que foi confeccionada, né, respeitando o meu talento, que não é tão grande, mas tem professores que fazem materiais lindos, maravilhosos. Então, veja como foi que eu fiz. Coloquei um saquinho atrás, desses saquinhos organizadores,
E aqui a gente tem as pecinhas de roupas e aqui na frente a gente vai vestir, né, os bonequinhos. Então a gente pode botar roupas que estejam relacionadas com as diferentes estações do ano. É uma atividade lúdica, uma atividade atrativa. A gente utiliza, deixa eu puxar aqui, a gente utiliza o velcro, ó, cadê? Para cá, né? Então, eles vão posicionando direitinho, a roupinha vai ficando. E a gente percebe um excelente engajamento nesse tipo de atividade. E é uma configuração do material que não ocupa muito lugar. Veja que está atrás, né? E a gente pode organizar vários desses materiais. Tenho aqui, ó, várias possibilidades que eu vou mostrar para vocês até que a gente termine todas as nossas falas em relação à atenção, e a gente tem várias. Percebam que é um material que não ocupa espaço, a gente pode organizar na nossa caixinha de atendimento, que fica do lado dos nossos materiais, que a gente seleciona para o atendimento do dia, né? E são atividades interessantes que a gente pode continuar estimulando. Então, no nosso último encontro, falando sobre atenção, a gente vai falar sobre duas modalidades de atenção. A atenção alternada e a atenção dividida. Ora, existe diferença? Como assim alternada e dividida? Sim, existe diferença. Existem algumas atividades específicas para o desenvolvimento desse tipo de habilidade. Mas antes da gente encerrar, eu queria mostrar um material que eu acho muito interessante também, que está relacionado à atenção seletiva. Esse aqui, ó, parecido com a configuração desse que a gente já viu, né? Um material interessante também, com um saquinho aqui atrás. Ó, deixa eu virar para vocês verem. É uma atividade de pareamento. Percebam que aqui eu utilizei diferentes espécies de flores, mas a gente pode trazer diferentes conceitos, diferentes contextos, a depender, obviamente, da base curricular também, que a gente está trabalhando naquele momento, né? A turma, a sala está trabalhando naquele momento, e aí a gente vai confeccionando esses materiais. E aí você pergunta assim, mas como que o meu material tem que estar atrelado à base curricular? Sim, a gente está falando de adaptação e adequação. Adaptação metodológica e adequação curricular. Então, a gente precisa produzir materiais que estejam relacionados com os conteúdos que os estudantes estão vivenciando de uma forma geral. Esse é um material simples, gente. Ó, tem o que fazer. A gente faz isso rapidinho. Ó. Vejam até a precariedade, né, do jeitinho que eu fiz, rapidinho, para que a gente possa de verdade realizar. A ideia não é que seja um material perfeito, a ideia é que seja um material funcional e que ele atenda o nosso objetivo de desenvolvimento para com o estudante, certo? Então, são materiais muito simples. Eu acho que dá tempo de mostrar mais um. Olha esse aqui, ó. Outro material, deixa eu virar, para que a gente trabalhe a atenção, pareamento, né? Atenção seletiva, atenção sustentada, manutenção do foco. Também, ó, as fichinhas a gente solta, coloca lá, ó, o velcrozinho bonitinho e fica, e vai fazendo pareamento. Obviamente que eu fiz errado aqui, né? Só para mostrar a vocês. Mas é um material interessante, simples de fazer. Aquelas pastinhas que a gente tem na escola, ó, bem surradinha, essa aqui tá bem surradinha, ó. Mas a gente aproveita e faz um material significativo, importante para o estudante, que de verdade auxilia, tira a gente daquela configuração tradicional de não interagir com os materiais manipuláveis. Isso é muito importante para o estudante com deficiência. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse nosso encontro para falar de atenção. A gente vai trazer muitas outras questões que estão relacionadas com o desenvolvimento global do estudante. Aceitamos as sugestões de vocês, mandem para a gente ideias, porque aí a gente vai trocando e vai construindo essas reflexões importantes sobre o processo de inclusão, aquela escola inclusiva que a gente tanto deseja, que a gente sonha tanto. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Tchau, tchau. Foi. Só falta.